Isaías 65, verso 17 até o 25, nós vamos meditar sobre como vai ser o dia a dia, entre aspas, ou como vai ser a nossa vida após a vinda de Cristo na eternidade. E o motivo de eu escolher esse tema, irmãos, é porque mais um ano está se findando, mais um ano vai começar, e desde a queda de Adão, toda a virada de ano é uma oportunidade da graça de Deus se renovar na vida do seu povo, mas é também todo ano novo ele traz suas dificuldades, os seus desafios. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, guerras e rumores de guerras, uma economia do país quebrada. Não é possível mais falar, eu nem falo mais em poder de compra brasileira, mas só se falar em fraqueza de compra brasileira. Está sendo anos de vacas magras, e nós precisamos fixar nossos olhos na eternidade e renovar nossa mente para que a gente possa mamar deste mundo caído e nos apegarmos ao Cristo ressurreto. Amém? Todos acharam? Isaías 65, verso 17 até o verso 25. Vossa leitura de dizer essa palavra de Deus, todos que respondam com amém, nós vamos orar mais uma vez. Isaías 65, 17: Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio, porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá uma voz de choro, nem uma voz de clamor. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, e nem velho que não complete os seus anos. Porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Eles edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão longos, como os dias da árvore, e os meus escolhidos desfrutarão das obras de suas mãos por um longo tempo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno com o boi, e a comida da serpente será o pó. Não farão mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, Deus de toda glória, de toda paz, de toda graça, nós invocamos o Teu nome e pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que a Sua palavra, ministrada pelo Seu Espírito, limpe nossos corações, dos nossos pensamentos iníquos, das nossas vontades caídas, das nossas emoções turbulosas e iníquas, ó Deus. Perdoa as nossas más obras e que o Senhor nos dê graça com a Sua palavra, Deus. Que o Senhor nos edifique e coloque e aumente a nossa esperança em Cristo Jesus, e a nossa fé e o nosso amor nele e nele somente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, da sua glória. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos da palavra escatologia, que é uma palavra que a gente não usa no nosso dia a dia, nós estamos lidando com o fim dos tempos, né? E normalmente nós temos umas certas ideias absolutamente corretas e bíblicas, mas limitadas por conta da própria limitação da revelação para nós. Nós sabemos que a escatologia, o fim dos tempos, começa com Jesus encarnando, vivendo, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, derramando seu Espírito, e esses últimos dias se estendem até a sua segunda vinda, quando ele vai voltar para consumar todas as coisas. E nós temos também uma escatologia que a gente chama de escatologia pessoal, ou seja, o que acontece com você e comigo pessoalmente. E nós sabemos que no momento que você morre, no momento que nós morremos, se você crê em Jesus, você fecha os olhos aqui e a sua alma abre os olhos no céu, na dimensão invisível, onde Deus está aí entronizado em sua glória, em sua luz, e
inacessível com os anjos e com a igreja já triunfante de todos que já morreram antes de nós. Paulo fala, irmãos, para os filipenses, eu não sei o que é melhor, se é ficar vivo e estar com vocês, para ficar vocês, ou se é morrer e estar com Cristo. Então Paulo sabia que assim que ele morresse, ele imediatamente estaria com Cristo, o seu corpo estaria descansando aqui na terra, enquanto a sua alma vai para Deus. E se você morre e você não crê em Jesus, você fecha os olhos aqui e abre no inferno, a sua alma vai padecer já os tormentos que é possível uma alma sentir já no inferno. Quando Jesus volta, ele ressuscita o nosso corpo. Aqueles que estão no céu voltam com Jesus, o corpo é ressuscitado e glorificado. E aqueles que estão no inferno também, o corpo é ressuscitado e o corpo e a alma se unem de novo no evento da ocasião da segunda vinda de Cristo. O corpo dos salvos para aguentar sem morrer, perfeito, está sempre na eternidade com Deus. E o corpo dos condenados para aguentar uma eternidade de punição, sem se desfazer ou virar pó, mas sofrendo as punições devidas aos seus pecados no lago de fogo. Essa é a escatologia básica, e aí a gente fala, Jesus vai voltar, vai acabar com todas as coisas, vai estabelecer o seu reino perfeito e julgamento final, eternidade. E esse eternidade a gente não sabe como que é, porque, de novo, os dados bíblicos eles são bem escassos, mas nós sabemos algumas coisas extremamente importantes. E Isaías 65, meus irmãos e irmãs, é uma dessas passagens que vai colocar para nós como que vai ser o dia a dia na eternidade. Eu falo dia a dia porque a Apocalipse fala que não vamos mais precisar do sol, porque a luz do Senhor vai iluminar todo mundo, né? Da mesma forma, a Apocalipse fala que não vai existir mais mar, e a gente sabe que isso é simbólico, porque mar em Apocalipse na Bíblia é consistentemente o símbolo do caos e do pecado. Então vai haver sim água, vai haver sim mar, oceanos, mas o mar simbólico do caos não vai haver mais. E aí eu não sei se esse simbolismo aplica-se ao sol de forma literal, ou a gente vai ter o sol, mas ele vai ser assim mais uma estrela do que nós vamos precisar de alguma forma do sol, porque a própria luz de Deus vai brilhar aqui. Normalmente nossos sermões têm 3 pontos, mas hoje nós vamos ter o dobro. Nós vamos ter 6 pontos aqui e 4 aplicações práticas no final, para essas verdades ficarem bem encravadas em nossos corações. Primeiramente, vamos ver então apenas o verso 17 e 65. Deus está dizendo: pois crio novos céus e nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Isso aqui é uma alusão, gente, ao primeiro versículo da Bíblia, onde Deus fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. E nós já sabemos que eu já ensinei isso várias vezes, que ali o céu de Gênesis não é o céu visível, que só seria criado depois dos dias da criação. O céu de Gênesis 1 é o céu invisível, a dimensão invisível, metafísica, transcendente, onde Deus habita, e ali Ele já cria os anjos. E Ele cria a terra, a dimensão visível, Ele cria essa forma vazia para Ele trabalhar nela e nos ensinar várias e várias coisas. E aqui Deus está falando: olha, agora eu estou criando novos céus e nova terra. E na mentalidade gnóstica evangélica atual, o que é gnóstico? A matéria é má. Os evangélicos hoje eles pensam que Deus vai destruir a criação, vai reduzi-la a nada, vai reduzi-la ao pó, para depois criar de novo, tudo de novo, novos céus e nova terra. Só que o verso 18 em diante não fala isso. O verso 18 em diante vai falar que esse novo céu e nova terra é este mundo restaurado por Deus. Então, o que é esse novo céu e nova terra? É Deus renovando de forma completa, final e absoluta os céus e a terra. E vejam que o próprio céu, a própria dimensão invisível, precisa ser renovada. Por quê? O que é de mal que existe na dimensão invisível? O diabo e os seus demônios. Eles não habitam na dimensão visível, nós não vemos eles. Eles habitam de alguma forma na dimensão invisível que perpassa este mundo.
concomitante a essa dimensão visível. Então, quando Deus fala que Ele vai renovar o próprio céu, e no livro de Isaías, em vários capítulos, fala que Deus vai vir em julgamento contra o próprio céu, e o céu vai se enrolar como uma cortina, Ele está dizendo que o que há de maldade na dimensão invisível vai ser completamente expurgada. Ou seja, o diabo e seus demônios vão ser lançados no lago de fogo, como o apóstolo João fala no final de Apocalipse. Então Ele renova os céus e Ele renova a terra. Ou seja, tudo o que é pecaminoso, maligno, caído neste mundo, nessa terra que Deus fez, e que Ele olha para ela e fala, é muito boa, Ele vai purificá-la. Ou seja, todos os pecadores que amam viver os seus pecados, que não se arrependem, que são impenitentes, que adoram a besta e o diabo e o pecado, serão expulsos dessa criação. E todo resquício de queda, todo resquício desta era má, será expurgado de forma definitiva por Deus. E qual que é o propósito de Deus, então, ao criar os céus e a terra? Nós sabemos que Deus, o plano de Deus é sempre unir essas duas dimensões. Ele criou a dimensão invisível separada de uma forma da dimensão visível, e se Adão tivesse conquistado a serpente, vencido a serpente, enchido a terra da glória de Deus com filhos perfeitos, a recompensa final de Adão seria o rasgar do véu que separa a dimensão visível da invisível, uma só dimensão, um só santuário, um só reino, anjos e a humanidade glorificada, adorando a Deus para sempre. Adão troca tudo isso por uma mentira de querer ser igual a Deus. O novo Adão, Cristo, reconquista tudo isso. E Paulo fala em Efésios 1, 9 e 10 o seguinte, que o plano de Deus, que Ele revela para nós, então algo que nós já sabemos, no fim dos tempos, ou seja, na plenitude dos tempos, unir todas as coisas em Jesus Cristo. E Ele fala que essas outras coisas as coisas que estão no céu, na dimensão invisível, e as coisas que estão na terra, na dimensão visível. Ou seja, por causa de Cristo, o Deus ter se tornado um homem, o ser supremo da dimensão invisível, o Deus Filho, ter se tornado o ser supremo da dimensão visível da criação, que é o Adão. Nele agora todas as coisas estão unidas. E quando Ele volta unindo as duas dimensões. O que João vê lá em Apocalipse? Nós lemos, ele fala assim: eu vi a nova Jerusalém fazendo o quê? Descendo. O que é a nova Jerusalém? Essa realidade celestial descendo neste mundo. Ou seja, este mundo vai ser um só com o mundo de cima. Este mundo, essa dimensão visível vai ser um só com a dimensão invisível. Anjos e a igreja glorificada, a humanidade redimida, habitando neste mundo, glorificando ao nosso Deus. É assim que vai ser. Lembra, a gente ficou vários meses pregando todo o 1 Coríntios, e lá no capítulo 15, Paulo fala que o que é mortal vai ser revestido do que é imortal. Em outras palavras, este mundo ele vai ser envelopado da eternidade. Ele vai ser, a eternidade vai vestir este mundo todo com uma glória que nós não conseguimos imaginar. Este mundo que já é belíssimo apesar da queda, que ainda Deus sustenta a beleza e bondade deste mundo ainda, vai ser revestido com uma glória inimaginável, porque o próprio céu purificado, perfeito, vai descer sobre este mundo. Vai ser uma coisa só, uma só criação, novos céus e nova terra. E Isaías disse, Deus diz através de Isaías, que não vamos ter mais lembrança. Um ponto aqui importante: quando a Bíblia fala que não vai ter mais lembrança, ela não está falando que nós não vamos literalmente lembrar do que aconteceu. Quando Deus fala lá em Miqueias que Ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados, não é que teve um Alzheimer em Deus, um apagão, e Ele se esquece completamente. É a forma como nós vamos lembrar. Como que a gente lembra das coisas hoje? Se você lembra de uma coisa ruim do seu passado, você lembra com pesar, você lembra com tristeza,
você está traumatizado, se é o caso, e você tem uma memória completamente conturbada. Ou seja, o pecado, ele afeta a nossa memória. O modo como nós olhamos para o passado, para o nosso passado, para o passado da humanidade, da história, é afetado pelo pecado. Deixa eu só trocar a pilha aqui, irmãos. Ela é afetada. Alguém pode trocar para mim, quando a gente falando? Lucas, tem pilha aqui? Acho que é só trocar aqui. Obrigado, gente. A nossa memória, ela é afetada pelo pecado. E quando nós lembramos, agora presta atenção aqui, na eternidade nós teremos um pensamento perfeito. Ou seja, nós vamos pensar com a mente de Cristo de forma perfeita. Ok? Ou seja, quando nós lembrarmos da nossa vida aqui na terra, e nós vamos lembrar de tudo com uma memória perfeita, nós não vamos lembrar com pesar, porque não vai ser possível a tristeza, o pesar da eternidade. Nós vamos lembrar de tudo que aconteceu conosco e vamos dizer: nossa, Deus, em sua providência soberana, conduziu toda essa minha vida, todos esses meus pecados, essas minhas tragédias, esses lutos, todas essas doenças, essas perdas, Ele me conduziu através de tudo isso para este momento final e perfeito. Então nós vamos lembrar com uma serenidade, com uma solicitude, com uma firmeza e com uma alegria indizível e cheia de glória, que diz o apóstolo Pedro. Nós já temos acesso a ela. Então nós vamos lembrar quem foi nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, porque o próprio texto vai dizer sobre nossos filhos daqui a pouco. Nós vamos lembrar o que aconteceu conosco. A gente vai lembrar talvez a história da humanidade de forma perfeita, a história bíblica de forma perfeita. Você vai lembrar: não, eu recebi esses galardões de Deus, porque a graça de Deus me levou a evangelizar aquela pessoa, e era um eleito que se converteu. Eu ajudei aquela outra pessoa numa necessidade, eu orei tanto por aquela pessoa, e Deus ouviu minhas palavras, minhas orações, e tudo isso daqui é fruto da graça de Deus que trabalhou em mim, boas obras, lá na vida passada. Então, nós não vamos lembrar como nós lembramos hoje, nós vamos lembrar com uma memória perfeita, impecável e sem nenhum resquício de queda nela. Essa é a nossa realidade futura. Isso é o que nos espera assim que Cristo rasgar os céus e ressuscitar os mortos, julgamento final, céu descendo na terra, e daí por diante nós vamos viver numa terra glorificada, perfeita, com uma memória perfeita, sem mais dor e nem nada do tipo. Amém? Segunda coisa, verso 18. Isaías capítulo 65, verso 18. Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio, pois crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá voz de choro e nem voz de clamor. Irmãos, Jerusalém, em Jerusalém tem o Monte Sião, onde estava o templo naquela época, está em todos os lugares do livro de Isaías, todos os lugares. Se a gente fosse resumir o que Isaías fala de Jerusalém, por exemplo, no capítulo 2, ele fala que nos últimos dias as nações todas vão vir até Jerusalém, até o Monte Sião, para ouvir a lei de Deus, a palavra de Deus. É em Jerusalém que o Messias virá, ele vai descer e vai estabelecer o seu reino. É em Jerusalém que Deus vai reinar quando ele voltar. É em Jerusalém que ele vai derramar o seu Espírito. Isso já aconteceu em Pentecostes. Em Jerusalém Deus derrama o seu Espírito. Enfim, tudo que Deus está prometendo encontra um locus, um local geográfico na cidade de Jerusalém. Qual que é a importância disso? Deus está dizendo aqui: eu vou criar alegria para Jerusalém. Ou seja, depois do novo céu e da nova terra, Ele vai criar alegria para o seu povo em Jerusalém. Isso quer dizer o quê?
a leitura mais provável aqui, a gente está tratando de eternidade, a gente não pode fazer nada com 100% de certeza, mas, irmãos, lembrem que Jesus, Deus Filho, se torna homem no ventre de Maria, e quando ele se une com a natureza humana, é uma união eterna, nunca vai ser quebrada. Jesus, desde a encarnação no ventre de Maria, nunca vai deixar de ser Deus e homem numa só pessoa. Isso quer dizer o quê? Que Jesus do céu agora é Deus e homem. Isso quer dizer que como homem ele está localizado num determinado lugar. Ele está na dimensão invisível à destra de Deus, fisicamente visto pelos anjos em seu corpo humano glorificado. E ele nunca vai deixar de ser humano. Isso quer dizer que ele nunca vai deixar de ser localizado, nunca vai deixar de ser submisso ao espaço e ao tempo, porque a humanidade não pode existir fora do espaço e do tempo. Ele, como Deus, está acima do espaço e do tempo. Ele é o criador do espaço e do tempo. Mas como homem, ele sempre vai ser localizado. Isso quer dizer que na nova criação instaurada, Jesus ele vai estar no lugar deste mundo. Ele não vai ser um espírito incorpóreo, ele é espírito em sua divindade, mas como homem, ele vai estar localizado em um lugar, e o lugar mais provável de todos é em Jerusalém, no Monte Sião, para cumprir literalmente todas as profecias do Antigo Testamento, que fala que Deus vai voltar e reinar o mundo todo a partir de Jerusalém. E quando João olha Jesus voltando, ele diz: eu vejo a nova, não o novo Brasil, nova Indatuba, não, nova Jerusalém, descendo do céu na terra. Ou seja, na eternidade, o nosso Salvador vai estar fisicamente localizado, principalmente em Jerusalém. E aqui que está o maravilhoso. Vamos pensar um pouquinho como vai ser o nosso culto ao nosso Redentor. Como que a gente cultua a Deus hoje em igreja? Nós saímos das nossas casas, pegamos nossos carros, bicicleta, qualquer coisa que seja, nos viemos aqui, nos juntamos e adoramos juntos ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na eternidade, se toda a criação vai ser envelopada com a glória da dimensão invisível, o nosso corpo, que é o ápice da criação de Deus, junto com a nossa alma, a coroa da criação de Deus, também vai ser glorificado. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que o nosso corpo ele vai ser também celestializado, ao ponto de chamar o nosso corpo de corpo espiritual. Isso não quer dizer que o nosso corpo vai deixar de ser matéria, isso quer dizer que o Espírito vai habitar o nosso corpo e transformar o nosso corpo de forma inimaginável. A glória e a luminosidade, a perfeição deste corpo que cada um de nós temos, vai resplandecer nessa criação restaurada. E nós temos um vislumbre disso no corpo de Jesus ressuscitado. Irmãos, eu reli essa semana todos os relatos dos evangelhos pós-ressurreição. E todos os evangelhos, eles fazem questão de colocar uma palavra muito estranha, que é a palavra aparecer. Jesus, ele aparecia nos lugares. Já repararam isso? Não é muito estranho? Eles estavam lá com as portas fechadas, Jesus apareceu lá no meio deles. Lucas 24, 2 discípulos no caminho de Emaús, longe de distância, Jesus apareceu no meio deles, com o corpo físico, o mesmo corpo que morreu na cruz. E lá em Atos capítulo 8, quando o diácono Filipe evangeliza o eunuco, o etíope eunuco, ele batiza, e Atos 8 termina falando que o Espírito Santo, que é o que vai transformar o nosso corpo, ele arrebata Filipe de uma cidade para outra. Vocês lembram disso? A gente passa esse texto e fala: isso aqui é uma coisa assim inacreditável. Mas é o Espírito Santo que habita em nós, que vai habitar de forma perfeita em nós na eternidade, que fez isso com o Filipe. Ou seja, as potências do corpo glorificado
são inimagináveis. Nós podemos ter um vislumbre disso daqui em Cristo, e Filipe teve uma demonstração disso no seu ministério como diácono, batizando o eunuco, aparecendo em uma cidade distante depois. O texto fala, o Espírito arrebatou Filipe, e Filipe foi achar, ele se achou em outra cidade. Ou seja, a nossa movimentação vai ser inacreditavelmente melhor. Agora, pense na seguinte imagem: você está, em qualquer lugar do mundo que for, pode ser aqui no Brasil, aqui em Datuba glorificada, você recebe um pedaço de terra como galardão, você está lá plantando de forma perfeita, nascendo plantas, árvores e flores de forma perfeita, envelopadas de glória, numa luminosidade maravilhosa. E aí a gente fala, olha, agora é hora de nós nos reunirmos como família e ter o nosso culto doméstico. Você está aqui, num piscar de olhos, você está lá em Jerusalém, diante do Cristo glorificado, louvando a Ele e ouvindo a sua palavra. Maravilhoso, né? Ok, terminando nosso momento de culto, vamos explorar mais essa criação. Deus está dizendo, eis que crio alegria para Jerusalém e júbilo para o meu povo. E ali, verso 19, não vai se ouvir mais voz de choro e nem voz de clamor. Esse é o nosso futuro, do melhor que a nossa imaginação redimida e informada pelo texto bíblico consegue fazer. Terceiro lugar, verso 20. Vamos lá. O princípio de interpretação aqui, irmãos. Quando o texto aparentemente traz uma informação que vai contrariar outros textos, é porque isso daqui não é uma leitura literal. Olha o que diz o verso 20. Ali não haverá mais crianças que vivem poucos dias, e nem velhos que não completem seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Tem muita gente que coloca esse texto aqui para um milênio literal, né? Então Jesus volta, ele vai ficar aqui fisicamente 1000 anos, literalmente contadinho no relógio, né? E aí depois o diabo vai ser solto, e aí depois ele acaba com todas as coisas. Eu tenho o maior respeito pelos nossos irmãos que são pré-milenistas, que entendem o milênio de forma literal, mas não, para mim não faz o menor dos sentidos. Para quê? Você pode perguntar, para que Jesus vai falar uma coisa dessa? Ele vai voltar. Ok, voltou. Está aqui na terra de forma física. Fazendo o quê? Não sei. Tem pecadores junto nesse milênio. Que é o que eles falam aqui, né? Os pecadores aos 100 anos serão amaldiçoados. Aí ele vai viver bastantão assim. Aí, quando deu 1000 anos, a gente montando um relógio de carro, vai dar 1000 anos, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. O diabo vai ser solto de novo. Para que, meu Deus do céu, que vai ser solto de novo? E aí depois Jesus acaba com ele. Não tem o menor cabimento, tá? E outra, no Novo Testamento, que há alguns versículos lá no Apocalipse que falam sobre o milênio, não cita Isaías 65. E Isaías 65 é citado em dois contextos do Novo Testamento. O texto que o Fernando leu, 2 Coríntios 5, falar que nós já temos essa realidade da nova criação inaugurada em nós já somos nova criação em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É esse texto aqui, Isaías 65, 17, e ele é citado em 2 Pedro 3 e Apocalipse 21 daqui, para falar da eternidade depois de Cristo voltar de uma forma perfeita. Novos céus, nova terra, não é um milênio literal de 1000 anos, é novos céus e nova terra. O que esse texto está dizendo para nós? E a gente precisa entrar na mente de Isaías, não é difícil, por quê? No Antigo Oriente Próximo que Isaías vivia, na verdade até hoje, mas naquela época era pior, a quantidade de natimorto era absurda. O que é natimorto? O bebezinho que já nasce morto, ou nascia morto, ou morria no ventre da mãe, ou morria logo nos seus primeiros dias de vida, porque medicina zero, né? Medicina, como nós entendemos hoje, moderna, muito primitiva, né? Até hoje, com a medicina do jeito que está, tem muitos natimortos, que a medicina não pode fazer nada, e às vezes erro médico ocasiona morte de bebês. Ele está dizendo, não vai ter mais. E a tristeza que é qualquer um de
nós ver um bebê morto é muito grande. Ou se tem a vida toda pela frente, é arrebatado logo na raiz da sua vida. Não vai ter mais esse tipo de tristeza. E, nossa, morreu 30, 40, 50 anos, morreu jovem, ainda não viveu a velhice dele. A gente não vai ter essa tristeza de ver pessoas que não cumpriram os seus dias, digamos assim, morrendo. O que Zé está falando aqui para nós é que não vai ter mais morte de nenhuma forma. E mesmo se houvesse 100 anos, se você passasse 100 anos lá na nova criação, é um nada, você é jovem ainda e você não vai envelhecer, por assim dizer. Então, o que o verso 20 está dizendo para nós, os pecadores serão amaldiçoados porque estarão no inferno. Okay? Eles não vão ser aniquilados, eles vão estar lá 100 anos no inferno, é nada, é uma juventude ainda de uma eternidade, um fim, de um tempo que não terá fim. Então esse texto, de forma metafórica e simbólica, está dizendo para nós que nós não vamos ter nenhum tipo de luto e de pranto, nem de um bebezinho que morre, e nem de um velhinho que faleceu também. Não vai haver mais morte. Isaías 25 fala que Deus vai aniquilar a morte e enxugar as lágrimas dos olhos do seu povo. Isso João cita de novo. Então não vai haver mais morte alguma. Corpo glorificado que não vai sentir dor, não vai ter a potencialidade do nosso corpo da criação, vai ser inimaginável para nós aqui nesse momento. Não vai, você pode bater o seu dedinho glorificado em qualquer quina, de qualquer lugar, zero dor, zero machucado, zero sangue saindo das suas veias, zero efeitos do pecado na sua vida, zero fraqueza. Esse corpo aqui, tomado de fraqueza, 100% fraqueza. Quando ele for glorificado, 100% poder do poder do nosso Deus. Quarto lugar, verso 21. Eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore, e os meus escolhidos desfrutarão das obras de suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. O que vai ter na eternidade? Trabalho. O trabalho que foi feito antes da queda, que só é ruim em certos aspectos por causa da queda. Não tem mais queda, o pecado é algo absolutamente maravilhoso. Nós não fomos feitos para o ócio. A nossa imaginação é nossa, a gente vai ficar balançando numa rede eterna, como um anjinho, uma auréola assim, e a eternidade sem fazer nada. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para a alegria de trabalharmos. Isaías está dizendo que nós vamos construir casas. Imagine a arquitetura da eternidade, né? Minha esposa é arquiteta. Imagine sem mais pecado. Ninguém vai fazer essas cidades horrorosas só cinza. A imagem de Apocalipse é uma cidade arborizada, um Éden com a Nova Jerusalém. A gente não vai habitar numa selva, vai ser cidades maravilhosas, perfeitas, tomadas de qualquer coisa que a gente queira: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, o que a gente quiser, vai estar lá de forma perfeita para nós construirmos e plantarmos. Às vezes eles plantarão vinhas e não vai ter ladrão para vir roubar, não vai ter um estado totalitário dizendo que você plantou 90% é meu. Não, nós plantarmos de forma perfeita, nós vamos escolher com um paladar perfeito, com um gosto perfeito, não vai ter podridão nenhuma nas frutas, por assim dizer, e nenhum alimento, morte não vai ter, perfeitamente desfrutando. E verso 23, de forma maravilhosa, Jesus fala que nós não vamos casar, nós seremos como os anjos, não vai ter procriação na eternidade, porque o número dos eleitos salvos já vai ser suficiente. E se a gente pensasse, se a gente continuasse procriando, não ia caber gente nesse mundo, porque este mundo é finito, a eternidade é infinita, a procriação não tem limite também.
Então não vamos ter mais geração de novas vidas, mas aqui está dizendo que os nossos filhos estarão conosco. Olha que maravilhoso. O filho que você está orando por ele, evangelizando ele, que Deus vai alcançar com a sua graça salvadora, vocês vão habitar juntos, perto um do outro, por continuidade nessa vida. Então imagina a nossa igreja, todo mundo vivendo perto, nossos filhos perto, não vão ser nossos filhos, vão ser nossos irmãos e irmãs, nosso marido, nossa esposa, meu irmão, minha irmã, de forma perfeita, e nós construindo, trabalhando, plantando vinha, plantando qualquer tipo de árvore de forma perfeita. Agora vamos para Jerusalém adorar o nosso Deus. No momento a gente vai estar lá, no outro momento a gente volta aqui, o Espírito habitando em nós de forma perfeita. E esse é o próximo ponto, verso 24. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e ouvirei quando ainda estiverem falando. Perfeita comunhão com Deus. Perfeita comunhão com Deus. O que nós vamos ter aqui? Hoje, como que elas comunhão com Deus? Nós oramos, pedimos, demora. Isso é bom. Deus nos ensina paciência e perseverança. Na eternidade, não. Perfeita comunhão com Deus. Verso 24 de novo, vai considerar que responderem antes de clamarem. Ou seja, o Espírito Santo vai estar habitando em nós de forma perfeita. Deus Pai vai estar com a sua presença manifesta em todo mundo de forma perfeita. Deus Filho também, apesar de localizado fisicamente em Jerusalém, Jesus é Deus, vai estar em todo mundo. Nós vamos estar nessa perfeita presença imediata do Pai, do Filho e do Espírito. Nós não vamos orar como nós oramos hoje, nós vamos falar com Deus e Ele vai nos responder imediatamente, até mesmo antes de nós falarmos. E em sexto lugar, verso 25, o lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá feito com o boi, a comida da serpente será o pó, e não farão mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui toda a animosidade e ferocidade dos animais não vai mais existir. A imagem do Éden aqui restaurada, nós vamos ter uma perfeita comunhão também com o mundo animal, com os animais. Então um leão, um rinoceronte, qualquer animal gigantesco que seja, o leviatã que seja, do crocodilo, mansos, e nós brincando com eles como seus senhores, Adão, senhor da criação dos animais, e nós seremos assim na eternidade, uma alegria a mais ainda, desfrutando da presença aí dos animais de forma perfeita, e não farão dano algum na nova criação de Deus. Esse é o nosso futuro que nos espera. Daqui a pouco tudo isso vai ser uma realidade concreta. Eu tenho 4 aplicações para nós caminharmos para o fim. Primeiramente, esse texto aqui, então, ele é primeiramente citado em 2 Coríntios 17, como eu falei para vocês. O texto aqui, em verso 17, fala: criam os céus e a terra, as coisas passadas não serão lembradas e nem serão mais reveladas. Que Paulo fala: quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, toda essa realidade que nós vamos ter no futuro já é antecipada na nossa vida como crentes em Cristo Jesus. O que nós temos? Nós temos uma memória restaurada. Não de forma perfeita que nós teremos, mas a nossa memória, ela é redimida. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente vai dizer: nossa, como eu era um maravilhoso pecador, eu pecava sim e eu tenho saudade. Não, a gente diz como Paulo: eu era o pior dos pecadores, a graça de Deus me salvou, eu abomino a minha vida antes da fé em Cristo que Deus me deu, mas eu reconheço a graça de Deus soberana me conduzindo até a minha conversão. A alegria do verso 18 e 19, nós já como Israel de Deus, nós já temos essa alegria, e Pedro vai dizer que essa alegria é indizível e cheia de glória. Uma linguagem escatológica, falando da alegria que nós já temos
aqui, o verso 20, a morte que opera no coração dos caídos, ela é vencida pela fé em Jesus. Paulo fala que nós ressuscitamos espiritualmente com Cristo. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida através da fé em Jesus. A morte ela já começa a perder quando Cristo morre, ressuscita dentre os mortos e envia o seu Espírito para nos ressuscitar espiritualmente e aguardarmos a ressurreição final. Então a morte já começou a ser assassinada por Cristo e pela igreja. Verso 21 ao 23. O nosso trabalho também é redimido. A gente não olha para o trabalho como uma coisa má. A gente olha para o trabalho e nós dizemos: eu posso e devo glorificar a Deus no meu trabalho. Quer seja construir uma casa, plantando árvores, ou qualquer trabalho que seja, Deus é glorificado no meu trabalho. E eu estou de alguma forma cuidando dessa criação que vai ser restaurada. E eu trabalho de jardineiro, ok, eu vou fazer o melhor, porque daqui a pouco eu vou ser um jardineiro perfeito na nova criação. Eu trabalho como pedreiro, eu vou fazer a melhor casa, porque daqui a pouco, quando Cristo voltar, eu vou construir casas perfeitas, sem nenhuma fadiga, sem nenhuma dor. O trabalho é redimido. Verso 24: Deus ouve nossas orações, nós fazemos em Cristo Jesus, e a harmonia da criação, ela começa na nossa vida, na nossa família e nas igrejas que creem em Jesus. Então, nós sabemos de toda essa realidade com plena certeza, porque essa realidade futura, ela já é presente na vida daqueles que o Espírito já habita. Amém? Nós ainda não temos super velocidade, nós ainda somos lentos. Aliás, nossa super velocidade vai fazer nossos carros e aviões parecerem brinquedinho de criança, né? Mas nós temos a glória de Cristo já revelada em nós. Essa é a primeira aplicação. A nova criação já é presente na vida dos que creem. Segunda aplicação, Colossenses 3. Colossenses 3, Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está entronizado à destra de Deus. Então, essas realidades do céu que vai vir com a volta de Cristo devem povoar nosso coração, devem habitar abundantemente em nossa mente. Pensar no alto não é a gente se trancar no mosteiro e ficar pensando nisso de forma assim, monástica, né? De forma a não se envolver com este mundo. Paulo fala assim: pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E ele está dizendo terra no sentido de pecaminosidade. E ele vai dizer no verso 5 em diante de vocês 3 que o pensar no alto resulta em uma vida de mortificação de pecado ativa e de nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus. Em uma vida de que a esposa se submete ao marido, o marido serve a esposa, o pai e a mãe servem os filhos, não irritam seus filhos, os filhos obedecem aos pais, os patrões tratam bem seus empregados, e os empregados se submetem e trabalham bem para os seus patrões. Colossenses 3. Uma vida que é encharcada da eternidade vai se traduzir numa vida ativa da glória de Deus neste mundo. Terceira aplicação: essa realidade vindoura deve nos santificar. 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo João fala assim: irmãos, filhinhos, nós não sabemos como seremos na eternidade. A gente não sabe perfeitamente como seremos, mas nós sabemos de uma coisa: nós seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? Jesus, quando Ele se manifestar. Quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E aí o que João fala? Purifica-se a si mesmo todos os que têm essa esperança. Então, se nós temos a esperança dessa glória toda vindoura, isso deve nos levar a nos purificarmos a nós mesmos. Em quarto e último lugar, essa realidade dos versos 5 deve nos consolar de todos os nossos
sofrimentos nós passamos aqui. Segundo Coríntios 4, capítulo 4, lá no versículo 16 ao 18, Paulo fala que este corpo, ele está se deteriorando dia após dia, mas o nosso homem interior ele é renovado dia após dia na glória de Cristo, e que os leves e momentâneos sofrimentos que nós passamos aqui não se comparam com a glória que há de ser revelada. E Paulo vai dizer, porque nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, nas invisíveis, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Pedro vai dizer na sua segunda carta, irmãos, tem um motivo de alegria nós sofrermos, estarmos nas mesmas pisaduras do Cristo crucificado. O autor dos Hebreus vai dizer que, irmãos, lá no capítulo 10, vocês aceitaram com alegria o despojo dos vossos bens, porque vocês sabem que nós temos uma propriedade melhor que nos aguarda. Ou seja, os judeus cristãos que receberam a carta dos hebreus, eles estavam sofrendo por serem judeus cristãos, estavam sofrendo perdas de emprego, perdas de bens, perdas de casas e propriedades. E o que aqueles cristãos estavam fazendo? Com o olho aqui em Isaías e em toda a Bíblia, eles estavam, pode levar essa minha casinha aqui, porque eu tenho uma casa incomparavelmente melhor na eternidade. Isso consola os cristãos hebreus, seus sofrimentos, e a cada um de nós também. Então, irmãos, qualquer sofrimento que a gente tenha passar aqui neste mundo não é nada diante da realidade que nós vimos hoje em Isaías 65. Uma criação perfeita que é um palco para nossa perfeição. Romanos 8, o que Paulo diz para nós terminarmos viver a mente agora? Romanos 8, Paulo vai estar dizendo que a criação ela geme de tristeza, de agonia, de angústia, esperando o quê? A nossa manifestação. O que é essa manifestação? A ressurreição do nosso corpo. Para quê? Para ela também ser redimida do cativeiro e ela existir para a liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, essa criação física, o que ela quer ser? Ela quer ser aquilo que Deus fez ela para ser. Um palco para a nossa liberdade. O lugar onde os filhos de Deus, glorificados e ressuscitados, agem sem nenhum impedimento. Se a criação fosse pessoal, né, e ela visse um Filho de Deus glorificado, sem pecado dentro, com um corpo luminoso glorificado, plantando algo nela, ela vai dizer, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu vou dar o melhor fruto para essa criatura perfeita desfrutar. E essa criatura perfeita desfrutar disso, ela vai glorificar o meu Criador. É para isso que a criação, este mundo existe. Amém? Vamos orar?